consciente, essa pessoa vai ser mais inteligente, essa pessoa vai ser mais interessante. Então tudo isso, eu já elevei o nível de consciência de vocês para isso ontem. E por que, Kate, na realidade, que você está fazendo tudo isso antes da gente começar com o nosso conteúdo de hoje, né? E a realidade, gente, vocês sabem que eu sou muito coração aberto e eu não minto pra vocês. É porque eu cheguei num nível da minha vida que eu tava olhando para as pessoas que estavam me seguindo aqui e eu olhava e falava assim, cara, eu simplesmente cansei do fundo do coração, assim, de ver pessoas que têm um potencial enorme. E eu sei que vocês sabem que você tem esse potencial enorme, que são pessoas que são super inteligentes, que são pessoas que são super interessantes, são pessoas que teriam tudo pra ser alguém muito foda na vida, pra ter uma baita de uma liberdade financeira, pra ter uma baita de uma liberdade pessoal, uma baita de uma liberdade emocional, só que por medo, por alguma trava, por medo do julgamento às vezes, por medo do que as pessoas vão achar, por medo de chamar atenção muitas vezes, o que acontece? Essas pessoas, no caso muitos de vocês também vão se identificar com isso, inclusive se vocês estão se identificando com isso, fala pra mim aqui. A gente prefere se adequar a um mundo ilusório de mediocridade e zona de conforto. Por quê? Porque é muito mais fácil. Só que esse mundo ilusório de mediocridade e zona de conforto não vai te levar para a vida que você quer ter. E aí o que acontece? Criamos na nossa sociedade pessoas que são mansas, pessoas que são subordinadas, pessoas que são... Como é que chama? Esqueci, gente. O oposto de... Quando a pessoa ela é dominante, o outro é o quê? Não, é... submisso. De pessoas submissas que não se posicionam. E qual é o problema de tudo isso? Você acha realmente que se você não se posicionar perante a tua aparência ou o teu comportamento, você vai conseguir ter a grana que você quer, as pessoas que você quer? Já adianto que não. Tá bom? E aí eu simplesmente cansei. Só que vocês aqui, eu acredito que não. Certo? Vocês aqui estão dispostos a evoluir, estão dispostos de... Vocês estão falando submissa, né, gente? Obrigada. Eu lembrei. Vocês estão dispostos a ir pra frente, a aprender, e é isso que importa, tá? Ontem eu falei que era o primeiro dia da vida nova de vocês e hoje é o segundo dia da vida nova de vocês. Então eu quero ver se vocês realmente estão comigo. Se vocês estão comigo de verdade, escreve aqui embaixo. Hoje vai ser o segundo dia da minha vida nova. Fui no treinamento da Kátia surreal. Obrigada. Escreve. Hoje é o segundo dia da minha vida nova. Obrigada, lindona. A gente tem 150 pessoas na live. Eu quero ver no mínimo 100 comentários aqui. Hoje vai ser o segundo dia da minha vida nova. Senão não continua a live, gente. Simples assim. Tô aqui pra ajudar vocês, mas eu gosto de reciprocidade, sabe? Inclusive a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje é, não importa se vai ser ou se é. O que importa é que hoje a questão é ser o segundo dia da tua vida nova. E você estar disposto a isso e se comprometer. Nossa, Kátia, mas eu tenho vergonha de escrever num comentáriozinho isso porque as pessoas estão vendo, as pessoas estão prestando atenção em mim. Se você tem vergonha disso, você acha realmente que você vai conquistar uma vida nova? Muito provavelmente não, tá? Então é sobre isso, gente, é sobre isso, já que eu vejo que todo mundo tá alinhado comigo. Eu quero saber agora de vocês, eu quero todo mundo me respondendo. Quanto vocês gostariam de ganhar por mês, assim? Se não existisse limite, gente, quanto que seria bom pra você? Tipo, eu quero ganhar 1 milhão por mês. Ou não, eu quero ganhar, sei lá, 100 mil por mês. Eu quero ganhar 5 milhões, eu quero ganhar 2 bilhões. Quanto que vocês gostariam de ganhar por mês? Fala aqui nos comentários pra mim. Ontem eu não estava. Não tem problema, tá? Quem não estava ontem a gente vai entender. Eu quero ganhar 5 milhões por mês. Quem mais, gente? 50k por mês pra começar. Então tá, quem mais? Uns 7 mil, 100 mil. Cadê? Se você não sabe, você já tá meio errado. Você sabe disso, né? E a gente vai falar disso, eu acho que na live de amanhã. Fique em paz. 100 mil, 1 milhão, 10 mil por mês, 20 mil por mês. Então tá.
Outra coisa, se você pudesse, enquanto vocês estão falando, vocês vão pensando também. Se vocês pudessem escolher algum lugar para morar no mundo inteiro, qualquer lugar, se dinheiro não fosse problema, se trabalho não fosse problema, se família não fosse problema, não importa. Se você pudesse escolher qualquer lugar no mundo para morar, aonde que vocês morariam? Quero o salário do Neymar. Aí você vai ter que ser o Neymar, né? 15 mil, 800 mil, 100 mil, 5 mil para começar. Não tem certo ou errado, tá, gente? E aí, se vocês pudessem escolher qualquer lugar no mundo para morar, onde vocês morariam? Suíça, Maldivas, que mais? Nova Zelândia, Maldivas, uma galera querendo morar nas Maldivas. Quem não também, né? Até eu. Madrid, Londres, Paris, Roma. Muita Europa aí, hein? Aí, Rafa falou Estados Unidos, Dubai, Havaí. Michelle atacante. Dubai, Canadá, Vancouver, Alphaville, Balneário, Portugal. Então tá, gente. Só que sabe o que acontece? Vocês falaram pra mim quanto que vocês querem ganhar por mês. Vocês falaram pra mim aonde que vocês querem morar. Só que o problema de tudo isso é que nada disso vai acontecer. E, Kati, como assim nada disso vai acontecer? Você tá aqui só pra acabar comigo, pra me deixar depressiva ou depressiva nessa terça-feira de noite? Não, eu tô aqui pra te falar que nada disso vai acontecer se você não entender como que as pessoas funcionam. Você não vai ter o salário que você quer, você não vai ter o dinheiro no teu bolso, você não vai morar onde você quer morar, você não vai ter os relacionamentos que você quer ter se você não entender de pessoas. Gente, hoje eu vi um vídeo que falava uma frase do Simon Sinek, se eu não me engano, não sei se vocês conhecem ele, e é uma frase que fala assim: clientes são pessoas, funcionários são pessoas. Se você não entender de pessoas, você não entende de negócios. O que isso quer dizer? Que tudo na nossa vida é pessoas. Se você tem cliente, se você tem funcionário, se você tem sócio, se você participa de uma empresa, se você tem colegas de trabalho, se você tem um relacionamento com uma pessoa ou se você um dia deseja ter, tudo envolve pessoas. Se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócios, você não conhece de relacionamentos bem-sucedidos e por aí vai. Tá fazendo sentido pra todo mundo? Antes de eu começar o conteúdo finalmente. Se tá fazendo sentido pra você, fala aí pra mim. Kate, está fazendo sentido. Ela abraça a gente e depois dá o tapa. Quem nunca, né? Especialidade da casa. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Faz sentido, total. Sim. Então tá bom, gente. Então, agora eu vou começar o conteúdo. Mas antes de começar o conteúdo, eu preciso da reciprocidade de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e vai enviar essa live para no mínimo 10 pessoas. Ontem a gente bateu umas 180 pessoas. Hoje, se bater 200, vai ser lindo, tá? Então, você vai clicar igual eu tô fazendo agora, nesse aviãozinho aqui embaixo, e você vai enviar para 10 pessoas. Pro teu amigo, familiar, não importa para quem seja, tá? Para qualquer pessoa que aparecer aí nos seus últimos, pra paquera, não importa. Envia para alguém que você acha que precisa entender de pessoas. Simplesmente isso. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de reciprocidade. Você vai ver o quanto que isso é importante nos seus negócios. E por que talvez, e nos seus relacionamentos também. E por que talvez você não está ganhando tanto dinheiro quanto poderia, porque você não está sendo recíproco. Não tenho amigo não, então você está aqui exatamente para resolver esse seu problema. Já mandei. Então fechou, gente. Já que todo mundo já mandou e eu vou confiar em vocês, era só clicar no aviãozinho e enviar, simplesmente isso. Bora começar com o conteúdo. Atração. Gente, atração. Minha crush não pode saber que eu tô aprendendo isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Se sua crush souber que você tá aprendendo isso aqui, ela vai te admirar 500 vezes mais como homem do que ela te admira hoje. Só isso que eu tenho pra falar pra você, tá bom? Voltando. A atração.
A atração, gente, o nosso poder de atração, que foi o que a gente falou muito ontem, ela é 100% inconsciente. 100% inconsciente, não é uma coisa que eu possa controlar. Por exemplo, as primeiras impressões não é uma coisa que o ser humano pode controlar. Você acha realmente que todo mundo que te olha e que te julga tá pensando assim, nossa, mas agora eu tô julgando aquela pessoa ali. Nossa, mas eu acho que aquela pessoa não deve ser desse jeito, de maneira consciente. A gente não pensa sobre isso. Isso é uma coisa inata do comportamento do ser humano. Então a atração, ela é 100% inconsciente. E é por isso que ela é tão importante. Porque uma vez que você aprende, eu não gosto do termo jogo, mas muito entre aspas, sobre o jogo, ou sobre as táticas, ou sobre como que funciona essa interação interpessoal, né, essa relação interpessoal, as coisas começam a mudar e começam a ficar um pouco mais positivas pro seu lado, tá? Por quê? A gente tem que aprender a bater no sistema límbico das pessoas. O que isso quer dizer? Que o nosso cérebro tem uma parte que é racional e tem uma parte que é irracional, no sentido de que sabemos que, hoje em dia, usamos pouquíssimo do que a gente poderia de fato usar. Né? Então, por exemplo, os animais estão lá vivendo, tem o cérebro deles, só que eles não são racionais. Só que eles agem por instinto. E muito do nosso comportamento do ser humano ainda é muito animal, gente. Não adianta a gente ficar pensando, tudo bem, nós somos super evoluídos, graças a Deus, mas muito do nosso comportamento atual ainda é a mesma coisa dos animais. Ainda é a mesma coisa dos instintos. Ainda é a mesma coisa de agir, ter uma reação perante uma ação. Então eu dou uma ação, a pessoa tem uma reação, na grande maioria das vezes, inconsciente. Então nós temos que aprender a não bater no sistema racional das pessoas, e sim no sistema límbico das pessoas, no sistema irracional, que é diretamente ligado com o sistema com os sentimentos, né? Com a parte emocional. Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá, eu estou apresentando um projeto para uma empresa. Ou eu tô querendo fazer uma sociedade, quero vender um produto para um cliente, ou quero entrar num relacionamento. Você acha realmente que se você ficar mostrando um monte de estatística, falando um monte de coisa racional para uma pessoa, ela vai te contratar, ela vai aceitar ter um relacionamento com você simplesmente porque você está provando para ela, com dados e tabelas e gráficos, que aquilo faz sentido? Você vai chegar para a pessoa que você quer namorar e falar assim, então aqui, olha só, você tem que me namorar por causa disso, disso e disso. Ou não, você tem que me contratar. Não adianta mais hoje em dia você mostrar seu currículo, meu anjo. Eu falei isso ontem 500 vezes. Não adianta você falar, não, porque eu trabalho muito duro, porque eu estudo muito, eu tenho várias coisas no meu currículo. Não adianta mais. Hoje em dia o jogo não é mais esse. E não é que você tem que ser burro, não é que você não tem que se especializar, você tem que. Só que junto com tudo isso, você precisa entender a bater no sistema límbico das pessoas, certo? Então é a gente aprender a mexer com o emocional das pessoas. E o que é mexer com o emocional das pessoas? Quem trabalha com marketing sabe muito disso, gente. Ou quem trabalha com o público sabe muito disso. Por exemplo, quando eu conto uma história pra vocês, eu não tô chegando de maneira racional e falando assim, não, olha só o que aconteceu, ou por que vocês têm que fazer dessa forma. Não, eu tô fazendo vocês se conectarem comigo através da minha história. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas já passaram pelo que eu passei. Igual eu tava falando ontem antigamente eu não era assim, gente. Eu era o completo oposto do que eu sou. Então, quando eu chego pra vocês e conto isso, vocês se conectam de alguma forma porque bate no emocional de vocês. Por que vocês acham que quando você vê um filme triste, às vezes dá vontade de chorar? Porque você se coloca no lugar daquela pessoa. Eu tô olhando um livro, que é esse livro que tá aqui em cima. Cadê ele? Chamado As Leis da Natureza Humana. E ele fala que o maior poder da atração é a empatia. Pasmem. Quando eu vi isso, eu fiquei de cara. Eu juro, gente, eu fiquei revoltada quando eu li esse capítulo. Eu falei, cara, o que empatia tem a ver com o poder da atração, sabe? Por que eu ser empática com uma pessoa vai me deixar mais atraente aos olhos dela? Só que é exatamente isso. A empatia, ela bate no emocional de uma pessoa. Ela não bate no racional. Então, quando você vê uma pessoa se conectando com você, é porque de alguma forma ou ela te entende ou ela tá se colocando no seu lugar. E é isso que a gente tem que entender. Kátia, só existem as histórias pra gente se conectar? É óbvio que não, existem 500 formas de a gente se conectar. O Fernando falou ali, né? Muito além de gatilhos mentais. É isso, gente. É muito além de gatilhos mentais.
Ó, estamos com 196 pessoas na live. Eu quero ver a gente bater 200, vai? Pra vocês deixarem minha terça-feira linda, maravilhosa. 199. É muito mais do que gatilhos mentais. Muito mais. Hoje em dia, qualquer um abre o Instagram pra poder falar de gatilho mental, gente. Eu quero ver falar de conexão de verdade. Eu quero ver falar de relacionamento de verdade. De como você se conectar com outra pessoa. Tá? Então, a gente já entendeu que isso é muito importante. A gente bater no sistema límbico das pessoas. No emocional das pessoas. Primeira coisa. Segunda coisa, que é uma crença que a gente precisa desmistificar urgente na nossa cabeça é: manipulação não é persuasão. Muita gente me pergunta: nossa, Kati, mas você ensinar sobre capital erótico, ensinar sobre atração, você não está manipulando as pessoas? Óbvio que não. Por quê? Porque a manipulação ela está ligada diretamente com um contexto negativo. O poder da atração, o poder da conexão, de você ter isso, de bater no irracional das pessoas, né, no sistema límbico das pessoas, no emocional, ele é muito poderoso e quem quer usar para o mal vai usar. Como a gente sabe, por que vocês acham que os maiores líderes que fizeram as maiores merdas do mundo eram pessoas super carismáticas? E sem entrar em polêmicas, isso acontece até hoje, a gente tá vendo, né? Então, assim, por que vocês acham que são exatamente essas pessoas que são colocadas lá no topo, que conquistam tudo? Porque sim, elas podem usar pro mal, mas a ideia é que a gente use a persuasão no sentido de: essa pessoa já tá querendo o que eu quero. Essa pessoa já tá no mesmo caminho. Por exemplo, ela já tá ali querendo ser meu cliente. Ela só precisa de um empurrãozinho. Ou essa pessoa já tá ali querendo me contratar. Ela só precisa de um empurrãozinho. Ou essa pessoa já tá querendo ter um relacionamento comigo. Ela só precisa de um empurrãozinho. É esse o empurrãozinho que eu quero que vocês aprendam hoje. Tá? Então, quero muito do fundo do coração, todo mundo aqui 100% consciente, vamos usar para o bem. Certo? Pra galera que tá entrando, sejam todos muito bem-vindos. Então, Kati, existe sim a questão dos gatilhos mentais? Existe. Gente, eu também não tô aqui pra falar pra você e desmistificar tudo que todo mundo do marketing já aprendeu. É lógico que existe. Tripé do fascínio. O Fernando tá pedindo pra ensinar meu método talvez um outro dia, tá? É lógico que eu não tô aqui pra poder desmistificar tudo que a galera do marketing, da publicidade já descobriu. Tripé do fascínio. Os gatilhos mentais, eles existem, ok? Só que existem alguns gatilhos mentais que eu vou explicar para vocês nesse momento, diretamente ligados com a atração. Ok? Então, se você ainda não tá com papel e caneta, é porque muito provavelmente você não me conhece, você não assistiu live minha, porque se você já assistiu, se você já me conhece, era para você estar com papel e caneta há muito tempo. Ok? Então, ó, gatilhos mentais da atração. Qual que é o primeiro deles? E quem é meu aluno sabe, tá? Porque eu falo isso nas palestras, nos treinamentos, em tudo que é lugar. O primeiro gatilho mental da atração, por incrível que pareça, é a curiosidade. Kati, então quer dizer que as pessoas que não entregam tudo estão na frente? As pessoas que não entregam tudo estão na frente. Vocês acreditam? As pessoas que... Aí, gente, tira print agora e depois posta lá nos stories de vocês. Que eu vou repostar os melhores. As pessoas que não entregam tudo, elas estão na frente por quê? Porque elas estão sempre com aquele gostinho de quero mais. Hoje em dia, qual que é a questão, tá, gente? Hoje em dia, as pessoas elas estão muito previsíveis. Muito previsíveis. Você sabe exatamente o que uma pessoa vai falar. Quando você contrata alguém, você sabe exatamente o que essa pessoa vai te mostrar. Ou quando você está indo para uma empresa, para uma entrevista de emprego, enfim, não importa, você sabe exatamente o que aquela pessoa vai perguntar. E a pessoa que está te entrevistando já não aguenta mais entrevistar pessoas que dão a mesma resposta e que agem do mesmo jeito. Hoje em dia, nos relacionamentos, a mesma coisa. A gente não aguenta mais ter relacionamentos com pessoas com comportamentos parecidos. Então, como a previsibilidade hoje em dia é quase que, assim, a gente está criando robôs na nossa sociedade e a gente já sabe o que eles vão fazer ou vão deixar de fazer, o segredo é a gente ser um pouquinho, assim, imprevisível.
E esse um pouquinho de imprevisibilidade é o que eu falo de curiosidade. Você tem que manter o mistério comportamental e de aparência. E aí o que eu vou falar aqui é muito polêmico. Mas eu vou falar, já que a gente bateu 200, eu vou falar, não importa. O comportamental é muito fácil da gente entender. Por quê? Porque se a gente mostra pra pessoa que a gente é muito interessante, muito inteligente, só que a pessoa sabe que se ela me encontrar de uma próxima vez, eu vou ter muito mais pra entregar pra ela, é lógico que ela vai querer me encontrar de uma próxima vez. E isso não funciona só pra relacionamento, tá, gente? Eu sei que fica mais claro com relacionamento, mas, por exemplo, você tá passando por um período de contratação ou de sociedade. Você vai ter uma primeira reunião com a pessoa. Só que se você entregar tudo que você tem naquela primeira reunião, por que essa pessoa vai querer te encontrar de uma segunda vez se você não mostrou que aquilo ali seria suficiente? Entende? Então você tem que mostrar que a primeira vez que eu te encontrei já é suficiente. Só que a segunda vez vai ser sempre melhor. E a terceira, e a quarta, e a quinta, e por aí vai. Isso quando eu digo de comportamento. Agora, quando eu falo de aparência, a regra continua. E aí a gente entra muito na questão do capital erótico. Por que a gente fala que mostrar muito acaba sendo ruim? É exatamente por causa disso. Você entra no Instagram de uma mulher que só tem foto de biquíni, perde o encanto. Você entra no Instagram de um cara que só tem foto de na praia, de sunga, sem camisa, perde o encanto, sabe? Então, dos dois jeitos, no comportamental, talvez vai impedir com que você tenha próximas reuniões, próximos encontros ou próximos, enfim, negócios com aquela pessoa. E na aparência isso vai tirar 100% teu posicionamento, a tua credibilidade, a tua confiabilidade. Tá? Então é por isso que a questão da curiosidade, o gatilho da curiosidade, ela é muito importante. Nunca mais fui a mesma depois que te conheci, Kate. Que linda! Segundo, o desapego. Gente, o desapego ele é conhecido nas vendas faz 500 anos. Quando você vira pra pessoa e fala assim: ah, eu não preciso de você, mas se você quiser eu tô aqui, meu valor é esse. Você quer? Top, eu não preciso de você porque eu tenho vários outros. Isso funciona desde sempre, tanto nos negócios, no profissional, quanto nos relacionamentos, gente. Porque o desapego é você mostrar para aquela pessoa o teu valor, e isso você só vai conseguir se você tiver um potencial de atração muito grande no quesito autoconfiança, certo? E aí você vai mostrar para a pessoa todo o teu valor, e aí depois você vai falar para a pessoa: olha só, se você não quiser, eu tenho outras opções. Eu tenho outras opções de emprego, de cliente, de funcionário, de negócio, de relacionamento. Se você não quiser, você que tá perdendo. Show? Top. Terceiro gatilho que a gente usa muito e que muitas pessoas confundem com desapego é a questão da escassez. O que é escassez, gente? É você mostrar para outra pessoa, em todas as relações que você estiver, que você é uma pessoa escassa. O que eu quero dizer com isso? É lógico, né, Catarina? O nome do gatilho é escassez. É óbvio que é sobre isso. Calma, fique em paz que eu vou explicar. O ouro, ele só é raro porque ele é escasso. Se essa caneta aqui fosse difícil de encontrar, certo? Se só tivesse 3 dela no mundo, por exemplo, ela ia ser tão rara quanto o ouro. Então, a partir de hoje, você tem que se dedicar a ser uma pessoa rara que nem o ouro. No sentido de que você é tão difícil de encontrar, não porque você faz isso de propósito, mas porque você, em comparação com as outras pessoas, é muito melhor. Na tua entrega de comportamento e na tua entrega de externalizar o que você é. Então, quanto mais difícil de encontrar pessoas igual a você é, mais raro você vai ser e mais as pessoas vão te valorizar. Isso é muito fácil da gente entender. Só que no comportamento do dia a dia, o que a gente prefere? Eu nem ia falar isso, mas é verdade. O que a gente prefere? A gente prefere seguir a manada. Não é mesmo? Lembra lá no começo que eu falei que eu tava cansada de ver pessoas com potencial só seguindo o flow da mediocridade, da zona de conforto? É exatamente isso que acontece. Você prefere seguir o flow da mediocridade, da zona de conforto, do que se tornar uma pessoa escassa. Porque se tornar uma pessoa escassa, a gente necessita de um processo. Só que
Isso vai colocar muito mais dinheiro no teu bolso, isso vai te dar liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade pessoal e por aí vai. E aí existem duas opções nesse momento. Ou você paga o preço no processo e tem uma recompensa muito boa, ou o seu processo é muito fácil, é muito de boa e a sua recompensa é muito ruim. O que eu quero dizer? É difícil ser rico e é difícil ser pobre. Eu vi uma vez, se eu não me engano, acho que era o Flávio Augusto falando sobre isso, não sei quem conhece. É difícil ser rico por quê? Porque o processo é foda até você se tornar rico. Mas é difícil ser pobre por quê? Porque o processo é muito fácil pra você ser pobre, teoricamente. Você não precisa se esforçar tanto pra não ter dinheiro. Só que depois você vai ter que lidar com o fato de não ter dinheiro. E aí é você que escolhe qual das duas dificuldades você quer pra tua vida. Simples assim. Depois, o terceiro gatilho da atração é o quê? O terceiro não, o quarto, né, já. É a reciprocidade. Lembra que eu falei pra vocês, e vocês entenderam muito bem o conceito de reciprocidade, porque a gente bateu 230 pessoas, era você clicar aqui embaixo no aviãozinho e enviar essa live. Por quê? Em reciprocidade a mim, que estou te entregando um baita de conteúdo, você divulgava e ainda ajudava outras pessoas do seu círculo e a sua ambiência ia melhorando. A gente nem vai falar sobre isso hoje, mas algumas pessoas entendem. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, deixa para a próxima, tá? Reciprocidade. Por que a reciprocidade é tão importante quando a gente está falando de atrair pessoas em âmbito interpessoal? A reciprocidade é muito importante porque ela cria quase que uma dívida das pessoas contigo. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vocês nunca pararam para pensar nisso. Por que quando uma pessoa faz um favor para você, a gente responde obrigado? Vocês sabem, por exemplo, eu tô aqui. Aí chega uma pessoa e me entrega um copo de água. Eu chego pra pessoa e falo, obrigada. Vocês sabem por que eu falo desse jeito pras pessoas? Obrigada. Eu tenho quase certeza que não. É gratidão. Eu vou explicar. Vocês vão entender, vocês vão pegar o contexto. Obrigada é porque agora que essa pessoa fez alguma coisa pra você, de maneira inconsciente, você se sente na obrigação de retribuir a essa pessoa. O que quer dizer que no teu inconsciente, sem ser no teu racional, no teu inconsciente, você simplesmente, a outra pessoa, na realidade, que te fez um favor, simplesmente criou uma dívida. Você criou uma dívida com a pessoa. Ou se for ao contrário, a pessoa criou uma dívida com você. Então, por exemplo, eu vou lá, entrego um copo de água pra uma pessoa sem ela me pedir. Eu tô lá andando na minha empresa e tal, não sei o que, tudo lindo. Aí eu vou lá, pego um copo de água pra pessoa que tá sentada do meu lado. Independente de ser meu amigo, de não ser meu amigo, vou lá e entrego o copo de água pra pessoa. A pessoa chega pra mim e fala, obrigada. Quer dizer agora que toda vez que ela for pegar um copo de água pra ela, não toda vez, mas talvez na próxima vez, ela vai sentir a obrigação de fazer isso por mim. E é óbvio que a gente faz isso de maneira inconsciente por educação. Só que se a gente começa a usar um pouquinho mais de intencionalidade e começa a ser talvez um pouco mais malicioso, no sentido não de ações ruins, mas no sentido de entender que, cara, não custa nada, meu braço não vai cair se eu fizer um favor para aquela pessoa e ela ainda vai ficar com uma dívida inconsciente a mim, o que eu não consigo sabendo disso? E aí isso serve tanto para relacionamentos quanto pro seu profissional. Imagina, cara, você tá querendo fechar uma sociedade com uma pessoa, você tá querendo fechar uma parceria, ou você tá querendo ser contratado por uma empresa, e você simplesmente vai lá e faz algum ato para aquela pessoa, simplório, uma coisa básica. A pessoa, de maneira inconsciente, ela não vai pensar nisso, quase ninguém sabe disso. Ela vai ficar com uma dívida contigo, simples assim. E aí a chance de você conseguir o que você quer é infinitamente maior. Pum. Doido, né, gente? Pois é, quando eu descobri isso também foi Tá fazendo sentido pra vocês? Tô indo muito rápido, tá todo mundo me acompanhando. Tá fazendo sentido, galera? Boa noite, Augusto. Bem-vindo. Massa. Faz sentido. Sim.
Se vocês não estiverem anotando, eu vou ficar muito triste com vocês, hein? Anotem, gente. Isso é muito poderoso. E quando você anota, quando você escreve com caneta em um papel, você usa infinitas áreas a mais do seu cérebro do que quando só você anota no computador, no telefone, ou quando você acha que você vai lembrar, porque a gente nunca lembra. Então, escreva. Crie o hábito de escrever. Oi, cheguei agora. Boa noite a todos. Bem-vindo, Plínio. Sim, está top todo sentido. Então tá. Então estamos todos alinhados. A gente falou dos 4 gatilhos mentais que teoricamente já existem por aí no mundo, mas que se aplicam diretamente na atração. Recapitulando: desapego, escassez, curiosidade e reciprocidade. Dica vale para vendedora? Gente, isso aqui é 100% para, principalmente, na verdade, assim, para todas as áreas profissionais, e vendedora muito mais, tá? Qualquer profissão você precisa lidar, se não com o público, você precisa lidar com pessoas. Inclusive, se você está desempregado ou desempregada, você também precisa urgentemente aprender disso. Ou se você está aqui por causa de relacionamento, você também precisa aprender disso, tá? Então, todos no mundo, na face da Terra, precisam disso, sem exceções. Então, já falei os 4 gatilhos que já existem e que são mais aplicados para atração. Agora eu vou te passar os 3 pilares, ou gatilhos, se você quiser chamar de gatilhos também, que eu, Catarina, criei no meu método para poder fazer com que uma pessoa fique, teoricamente, crie algo com você, crie uma conexão e você gera esses impulsos incontroláveis com essa pessoa. Repete, por favor: desapego, escassez, reciprocidade e curiosidade. E aí, esses são muito bons, né, gente? Mas esses já são conhecidos. Agora eu vou te falar 3 que não são conhecidos, que você provavelmente não vai achar em outro lugar. Só que eu vou te falar. Primeiro pilar para você criar impulsos em outras pessoas é o pilar da admiração. Só que o que você tem que entender sobre a admiração é que não é essa admiração aí que todo mundo fala hoje, que qualquer pessoa abre a boca pra falar de admiração. Qualquer guru na internet liga uma câmera e fala: ah, não, porque você tem que gerar admiração nos outros. Não é essa a admiração que eu tô falando. A admiração que eu tô falando é que você genuinamente, de verdade, tem que gerar admiração nos outros. Não interna, mas externa. Sabe por quê? Porque tá diretamente ligado com o que eu ensinei pra vocês ontem. De nada adianta você ser uma pessoa super admirável por dentro, se você não sabe mostrar para as pessoas o quanto que você é admirável. O porquê que as pessoas têm que te admirar. Qual é o motivo pelo qual as pessoas têm que te admirar. Se você não mostra isso através do teu externo, as pessoas, elas não têm como saber, porque elas não têm bola de cristal. A admiração, ela tá... Pega essa, tá, gente? Vamos lá, pega essa. A admiração, ela tá diretamente ligada... Ah, eu esqueci de desativar os comentários hoje, né, gente? Vocês querem que eu desative os comentários? Ou tá bom assim? É porque eu gosto da interação de vocês, só que tem gente que prefere sem comentário. Vocês preferem com o quê? Com comentário, sem comentário? Enfim, voltando à questão da admiração. Sim. Quer que desative? Vou desativar então, daqui a pouco eu volto. Voltando à questão da admiração. O que é admiração, gente? Não adianta ela ser simplesmente interna. Ela tem que ser externa também. A pessoa tem que olhar pra você e identificar por que ela vai te admirar. Só que a admiração, ela tá intrinsecamente ligada com novidades. O que isso quer dizer? Que geralmente as pessoas te admiram devido a alguma novidade. Então, assim, ou essa novidade ela vai vir do teu estético, ou essa novidade ela vai vir de algo que tá dentro de você, mas que você externalizou. Então, por exemplo, um cara tem uma empresa e ele tá querendo contratar funcionários. Todo mundo dentro da empresa dele faz a mesma coisa. Todo mundo dentro da empresa dele segue ordens. Ninguém é proativo, ninguém corre atrás de nada, todo mundo só tá ali sentado ouvindo, parecendo um robô. E aí aparece você, ele tá procurando pessoas para poder aderir naquela empresa dele. Aí, ou num projeto, ou num relacionamento, tá? Vocês entenderam. Aí aparece você com novidades, só que você não guarda essa novidade pra você no quesito verbal.
sabe? E até no quesito estético. Você externaliza isso pra pessoa. Por que a gente não externaliza? Porque a gente tem medo. A gente fala assim, nossa, mas eu já vou chegar num lugar falando pra pessoa o que ela tem que fazer. Você não vai chegar pra pessoa falando o que ela tem que fazer. Você vai chegar pra pessoa falando o que você vai agregar que as outras pessoas não vão agregar. Simples assim. Então a admiração, ela tá intrinsecamente ligada com a novidade. E o que eu quero dizer? Trazendo para o âmbito dos relacionamentos, por exemplo. Você ter do teu lado uma pessoa que tem pontos em comuns com você é imprescindível. Agora, da mesma maneira, é imprescindível você ter do teu lado uma pessoa que te ensina coisas novas todos os dias. É isso que vai te dar admiração pela pessoa. Não é você ter ponto em comum com a pessoa. Ponto em comum vai gerar conexão. Agora, você ensinar algo novo para alguém, ou você trazer algo novo, isso é o que vai gerar admiração. Só que não adianta, novamente, você guardar isso pra você. Você tem que externar, você tem que externalizar. Então, o primeiro pilar para você, de fato, gerar impulsos incontroláveis nas outras pessoas, tirando os gatilhos mentais, primeiro, admiração. Segundo, gente, liberdade. E quando eu falo de liberdade, por que ela é tão atraente aos olhos de todo mundo? E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Por quê? Eu vou ligar os comentários rapidinho. Eu quero que vocês me falem qual que é o maior BO na vida de vocês hoje. Então, por exemplo, Kátia, meu maior BO é com relacionamento. Meu maior problema é com vida financeira. Meu maior problema é com a vida profissional. Meu maior problema é com a vida familiar. Qual que é o teu maior problema hoje? Pode falar, tá, gente? Não tem problema. Se alguém aparecer falando gracinha, vocês já viram que eu tiro da live. Qual que é o teu maior problema hoje? Ah, é autoestima, é comportamento, é financeiro ou o quê? Comunicação. O que mais? Achar meu propósito. Vida profissional, vida financeira, profissional, relacionamento. Todas as opções. Relacionamento, financeiro. Meu maior problema hoje, me apego demais, tá? Então, relacionamento, financeiro. Então, a gente vai ficar assim, né? Relacionamento, financeiro, relacionamento, financeiro, relacionamento, financeiro. E você quer saber o que resolveria todos esses problemas? Todos os problemas vão estar intrinsecamente ligados na raiz, assim, gente, com a falta de liberdade. Todos, sem exceções. Então, por exemplo, qual que é o oposto de você estar ferrado na sua vida financeira? É você ter liberdade financeira. Qual que é o oposto de você estar ferrado nos seus relacionamentos? É você ter liberdade emocional. Qual que é o oposto de você estar ferrado no seu profissional? É você ter liberdade financeira e profissional. Então, liberdade é uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo, não existe uma pessoa no mundo que não queira ter liberdade em algo. Às vezes, se algo que você quer ter liberdade, é a tua liberdade financeira, a tua liberdade profissional, a tua liberdade emocional, a liberdade pessoal, não importa. Só que, por que a liberdade ela é tão atraente no sentido de que bate no nosso sistema límbico, bate no nosso inconsciente e a gente simplesmente se sente atraído por explicação? Sem explicação nenhuma, entre aspas, assim, né? Quando você não entende, por pessoas que são muito livres ou têm muita liberdade em algum aspecto da vida. Por quê? Como a liberdade todo mundo quer ter, dentro da psicologia da atração, uma pessoa ela se atrai por você em qualquer âmbito de relacionamento, seja profissional ou afetivo, por duas razões principais. Ou por complementariedade ou por similaridade. Isso quer dizer que, como liberdade é uma característica que todos querem e que todos admiram, ou uma pessoa vai se aproximar de você porque ela já é livre, então ela quer estar perto de pessoas que também são livres, que também são autênticas, que também têm que exalam teoricamente essa vitalidade, porque a liberdade, querendo ou não, tá ligado com vitalidade, tá? Então, ela vai querer estar perto de você porque ela também é assim, então ela não vai se rebaixar ao nível de não estar perto de pessoas que nem ela. Só que não são só essas pessoas que se sentem atraídas por pessoas que exalam liberdade, são também as pessoas que não têm liberdade nenhuma. Só que essas pessoas que não têm liberdade nenhuma, o que acontece? Elas querem estar perto de você porque a gente acha que de algum jeito a gente vai aprender por osmose.
Quem nunca, né, gente? Tava lá na época de escola e queria colocar o livro embaixo do travesseiro e aprender tudo por osmose. Acordar no dia seguinte e falar assim, nossa, já sei de tudo. Infelizmente não é assim que a vida funciona. Só que, se eu vejo uma pessoa com uma característica que me admira, eu automaticamente vou querer estar perto daquela pessoa. E é por isso que a liberdade gera impulsos incontroláveis nas outras pessoas. Então é muito, 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 muito poderoso. E a liberdade está diretamente ligada com a autenticidade. Por quê? A autenticidade hoje em dia, todo mundo fala o que quer sobre isso. Até as pessoas que não sabem, né? Infelizmente. Só que a autenticidade, para você ser uma pessoa que vive de acordo com o que você acha que tem que viver, você tem que ser muito corajoso para isso, sabe? A gente sabe que... E eu passei muito fundo por esse processo. Minha família inteira é de médico, gente. Ninguém nunca achou que eu ia fazer o que eu faço hoje. Então, o mundo, ele te puxa cada vez mais para você não ser uma pessoa autêntica. Então, você tem que ter coragem para isso. Então, as pessoas que têm coragem para isso, teoricamente, são pessoas livres. E é por isso que você ter essa característica em você vai gerar esse impulso nas outras pessoas de querer estar perto de você, de querer te contratar para alguma coisa, de querer ser seu cliente, de querer ser seu funcionário, de querer ter um relacionamento com você, e por aí vai. O terceiro ponto, o terceiro pilar para você gerar impulsos incontroláveis nas pessoas é algo que a gente chama de autoridade. E aí agora eu quero saber de vocês, alguém aqui já viu algum produtor de conteúdo ou alguém que vocês seguem, que vocês admiram, falando da relação entre autoridade e atração? Autoridade e atração. Alguém sabe a relação entre esses dois? Pra galera que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Nunca, não. Todo guru fala de autoridade. Brava demais. Thomas Shelby. Não tenho ideia. Não. Gente, pra quem é meu aluno, já viu isso, eu falando isso várias vezes. Você quer ver uma pessoa ficar mais atraente, é só você colocar ela em cima de um palco com o microfone na mão, falando sobre o que ela sabe falar. Simples. Não tem o que fazer. Isso quer dizer o quê? Não invente moda. No sentido de que, se você tem um diferencial por alguma coisa, não busque se diferenciar por outras coisas que você não é tão bom assim. Se você é muito bom numa coisa e você é reconhecido por isso, fale sobre isso. Mostre que esse é o teu diferencial. Não adianta você querer ficar inventando um monte de coisa. Gente, qual que era? Hoje eu sou especialista em capital erótico e atração. Qual que era a probabilidade de uma pessoa dar certo falando sobre isso na internet? É ínfima. Só que esse é o meu diferencial. Eu não fui para outras coisas que eu não sabia. Eu sei disso, pronto, e acabou. E eu sei que ninguém faz do jeito que eu faço. Então, hoje, eu preciso que você pegue algo que ninguém faz do jeito que você faz e mostre isso para as pessoas. Externalize isso para as pessoas através da sua aparência, através do seu... Calma aí, deixa eu tirar um cara aqui do vídeo. Pronto. Vamos lá. Através da sua aparência, através do seu comportamento, através da sua comunicação verbal e não verbal, as pessoas precisam ver que você tem autoridade em alguma coisa. Você quer ver uma pessoa ficar mais bonita, coloca ela em cima de um palco. Não é ficar mais bonita, mas é ficar mais atraente. Automaticamente, as pessoas vão começar a olhar elas com outros olhos. Então, Kátia, você está dizendo que a gente não tem que estudar e não tem que saber outras coisas? Uma pessoa interessante é uma pessoa que sabe muito de uma coisa e sabe um pouco de várias outras coisas. Mas essa coisa que você sabe muito, você tem que dedicar a sua vida a isso. E mostrar para as pessoas que, ok, realmente esse é o diferencial dela e não tem o que discutir. Por quê? Novamente, isso vai colocar dinheiro no seu bolso. Isso vai te dar liberdade financeira. Isso vai fazer com que você tenha relacionamentos melhores, porque só vai atrair para sua vida pessoas que estão alinhadas e que te admiram por isso. Por quê?
Porque, às vezes, a gente quer inovar. Aí, nesse lance de inovar, nessa pira toda de inovar, o que a gente faz? Eu quero conquistar mais clientes, então eu vou inovando, vou fazendo de tal jeito. E eu esqueço que eu faço melhor. Não, porque eu vou pra uma entrevista de emprego, vou inovar. Aí, nesse lance de inovar, você coloca uma roupa, nada a ver. Você chega e fala coisas nada a ver, que a pessoa te faz uma perguntinha um pouquinho mais profunda e você não sabe responder. Por quê? Tudo isso porque nessa pira de querer inovar, primeiro você fica inseguro, então a tua linguagem corporal muda drasticamente, o que já faz a outra pessoa não confiar em você e não te dar credibilidade, e segundo, que você não consegue ter uma conversa. Então foca, por favor, no que você tem autoridade. Mas, Kati, quando você não sabe, amanhã a gente vai falar muito sobre como se tornar o que você deseja e o que as outras pessoas desejam. E aí a gente vai falar muito isso de descobertas, tá? De objetivos e por aí vai. Então esteja aqui amanhã. Pra quem não sabe, né, qual que é a minha autoridade, o que eu faço bem na vida, esteja aqui amanhã e a gente vai resolver esse problema. Tá bom? Então a autoridade é o terceiro pilar de como gerar impulsos incontroláveis nas outras pessoas, e isso é incontestável. Ponto. E aí a gente começa a entrar um pouquinho mais. Que horas? É todo dia às 20h20, tá, gente? E aí a gente começa a entrar um pouquinho mais agora na questão de conversa. Quem me segue aqui sabe que é lógico que eu prefiro quando a gente fala de comunicação não verbal. Comunicação não verbal, capital erótico, é o meu amor. Só que a gente não tem como negar que a parte da conversa, da comunicação verbal, ela é sim muito importante quando a gente quer que a outra pessoa faça aquilo que a gente deseja. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora a gente tem que aprender a mexer com a imaginação das pessoas. Você tem que aprender a se fazer presente mesmo quando você não está presente. Você tem que aprender a fazer as pessoas repensarem o porquê de não terem escolhido você para alguma coisa. Ou de estarem em dúvida em escolher você para alguma coisa. É sobre isso que é mexer na imaginação das pessoas. E mexer na imaginação das pessoas envolve algo que a gente chama de linguagem sensorial. Nossa, vai dar 1 hora de live, gente. Pelo amor de Deus, alguém me salva. Minha equipe vai falar assim, Catarina, pelo amor de Deus, sai logo. Linguagem sensorial, gente. O ser humano, é lógico, nós temos algo chamado sentidos. Então a gente tem o nosso olfato, a gente tem o tato, a gente tem o paladar, a gente tem o olhar, a gente tem a audição, a gente tem a visão, né? A gente tem tudo. E esses sentidos, a gente acha, na grande maioria das vezes, que a gente só consegue trabalhar eles quando a gente está usando eles mesmos. Então, por exemplo, eu só consigo trabalhar o tato quando eu estou usando ele. Só consigo trabalhar a visão quando eu estou usando ela. Eu só consigo trabalhar o paladar quando eu estou usando ele. Só que não é assim que as coisas funcionam. Você consegue sim usar todos eles durante a sua comunicação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você usa alguns elementos em específicos na tua linguagem, você faz a outra pessoa sentir. E para fazer a outra pessoa sentir, voltando lá para o começo da live que a gente estava falando em sensações, lembra? De você fazer as outras pessoas sentirem algo, terem alguma sensação sem elas nem perceberem, é que quando você estiver tendo uma comunicação verbal com outra pessoa, você precisa fazer a pessoa acessar na memória dela, na cabeça dela, não gostos e não coisas que ela gosta, mas paixões. De verdade, assim, no sentido de que vai trazer sentimentos e sensações para essa pessoa que ela vai ligar a você. Então, toda vez que ela se recordar daquilo, ela vai lembrar de maneira inconsciente que ela teve um sentimento bom e esse sentimento bom vai estar ligado a você. Então, como que a gente faz isso, Kate? Lembra que lá no comecinho eu estava falando de história para vocês, que as histórias elas conectam, que as histórias elas batem no sistema límbico, que as histórias, tudo isso é exatamente assim. Quando a gente, não só através de histórias,
tá? Mas a história é uma maneira fácil da gente acessar memórias na cabeça da pessoa sem saber da vida da pessoa. Então, por muitas vezes, você vai estar fechando um negócio, você vai estar fechando uma parceria, você vai estar querendo ser contratado em alguma coisa, ou você vai estar querendo entrar num relacionamento que você não sabe muito da vida da pessoa. Você ainda não sabe muito porque ela não te deu essa abertura, você não conhece, às vezes é a primeira contato que você tem ali com a pessoa. Só que, todo mundo tem história de família, todo mundo gosta de ouvir história de superação, todo mundo gosta de ouvir história de felicidade, histórias profissionais. O que eu quero dizer com isso? Quando você conta da tua parte, principalmente a tua trajetória, no sentido de que, Kátia, eu quero fechar um negócio, eu quero fechar uma sociedade, eu quero fechar alguma coisa relacionada ao âmbito profissional, e você conta a tua trajetória, algo que tinha tudo pra dar merda, tinha tudo pra dar muito ruim, mas que você conseguiu fazer dar certo, isso vai se conectar diretamente com a outra pessoa que tá ali na frente. E aí isso vai acessar na cabeça dela um sentimento de que, cara, eu já passei por isso também. E o fato de eu já ter passado por isso me traz um sentimento muito bom de caraca, consegui. E aí toda vez que ela tiver esse sentimento muito bom de caraca, consegui, já que foi você o responsável por fazer essa pessoa lembrar disso, é de você que ela vai lembrar quando ela pensar em algo positivo relacionado a isso. Então, a maneira de você permanecer na cabeça da pessoa, só que sem estar perto da pessoa. E aí, vamos trazer aqui pro âmbito da prática. Tá lá você e outra pessoa apresentando uma proposta de negócio, tá? Independente de qual seja o seu negócio, sua profissão ou o que você queira ser. Tá lá você e uma outra pessoa apresentando uma proposta de negócio. Você é tão inteligente quanto a pessoa. Você é tão interessante quanto a pessoa. Você tem todas as formações que a pessoa tem, tudo certo. Então, vocês estão ali equiparados. Só que, primeira coisa, você entende o seu potencial de atração. Você entende como que você bate no sistema límbico das pessoas. Você sabe se vestir, tudo aquilo que a gente vai falar, principalmente na última live dessa semana, tá? E você não acha, você não fica somente no superficial de, essas aqui são as minhas qualificações. Não, mas isso aqui é o que eu me formei, isso aqui é meu currículo. Você não fica só nisso. A outra pessoa fica. Só que você não, você conta a tua trajetória, você conta a tua história, você conta o que você passou, quais foram os BOs que você teve. E aí, quem você acha que essa pessoa vai escolher? Alguém que tem um monte de experiência de vida e que caiu, se reergueu e por aí vai, ou uma pessoa que tá ali mostrando o currículo pra ela? É óbvio isso, gente. Só que, hoje em dia, como eu já falei, a gente tá ficando cada vez mais engessado. A gente acha que, não, só isso aqui, mostra, pronto, acabou. Mesma coisa relacionamento, gente. Tá você lá e outra pessoa querendo a mesma pessoa. Quem que se acha que essa pessoa que tem várias opções vai querer? Alguém que é super engessado, que só fica falando das qualificações, ou alguém que se conecta de fato com o inconsciente dela e que faz trazer sensações e sentimentos bons? É quase que óbvio, certo? Só que por muitas das vezes a gente deixa isso passar e não pensa nisso. Tô com sede. E por fim, o que a gente precisa também fazer para que outra pessoa, para que a gente gere esses impulsos incontroláveis na outra pessoa? E aí é que vem o X da questão, tá, gente? Eu vou até ativar os comentários. É aqui nesse momento que vem o X da questão, é aqui nesse momento que o jogo vira, é aqui nesse momento que tudo faz sentido. Além de tudo isso que eu já falei pra vocês, você ainda precisa, e Kati, pode parecer muita coisa, não, mas é muita coisa, é coisa pra cacete, porque tem um monte de coisa pra fazer, um monte de coisa pra falar. Gente, uma vez que você toma consciência disso, é lógico, não adianta você anotar e colocar tudo na gaveta. Aí eu também não sou mágica pra poder fazer sua vida se transformar, sendo que você não quer transformar a sua vida, tá? Então, assim, uma vez que você começa a implementar isso na sua vida, se torna hábito, tá bom? A última coisa que você precisa saber é, você precisa, isso faz parte do tripé do fascínio que o Fernando tava falando lá em cima da live pra eu poder falar. E eu vou falar um pedacinho pra vocês. Você precisa se tornar o que o outro necessita. Isso não é tipo assim, eu talvez possa fazer isso. Não, isso é um essencial. Se você não fizer isso, você não vai ficar na cabeça da pessoa. Se você não fizer isso, você não vai ser capaz de gerar impulsos incontroláveis em ninguém.
Você precisa se tornar o que a outra pessoa necessita. É óbvio, se isso estiver dentro dos seus princípios, se isso estiver dentro dos seus valores, se isso estiver dentro dos seus propósitos. O que eu quero dizer? Se você vai lá, falando profissionalmente, eu vou falar profissionalmente de relacionamento. Se você tá lá no âmbito profissional, numa empresa, aí a pessoa que está contratando da empresa, ela precisa de uma coisa. Ela precisa de uma pessoa que faça uma coisa em específico. Você vai chegar lá e você vai oferecer outra coisa para a pessoa? É óbvio que não, porque aí a pessoa não vai te querer. Por quê? Porque você tem que ser o que a pessoa está precisando naquele momento. E isso se expande também para os relacionamentos. Só que nos relacionamentos é mais difícil um pouco de você descobrir o que a outra pessoa necessita. Só que é uma coisa muito mais sentimental. Só que também tem a ver com as tuas aptidões, qualidades e habilidades. Na questão de que eu vou admirar uma pessoa que possa me ajudar no meu trabalho. Eu vou admirar uma pessoa que me supre de algo sentimentalmente falando que eu admiro, que eu gosto e por aí vai. Se as lives têm tudo isso de conteúdo, imagina a imersão de um dia inteiro com ela. A cabeça fica assim. Eu vou até fixar esse comentário aqui. Gente, eu quero saber de vocês, antes de eu continuar o conteúdo, quem aqui não tá sabendo que eu vou fazer uma imersão presencial? Aliás, quem aqui tá sabendo? Eu acho que a minha equipe mandou mensagem pra Letícia hoje, se eu não me engano. Quem aqui tá sabendo e quem aqui não tá sabendo? Porque às vezes eu acho que tem uma galera que não tá sabendo, porque o Instagram ele fica me sabotando assim, sabe? Paulo vai estar lá, que eu sei. Tem uma galera que tá sabendo, uma galera que não tá sabendo, tá, gente? Em breve falarei sobre isso. Mas voltando, vai falando aí, tá, gente? Ó, a última coisa que você precisa e necessita fazer é ser o que a outra pessoa necessita. Kate, como é que eu descubro nos relacionamentos? Nos relacionamentos você vai descobrir o que a outra pessoa necessita geralmente de acordo com o que ela fala do passado dela. Tá? Então, assim, se ela fala do passado dela que algum parceiro ou ex-parceiro ou ex-parceira não supriu algo dela, provavelmente é essa a necessidade dessa pessoa. E no profissional é muito fácil, né, gente? Você tá querendo fazer uma parceria com uma pessoa, a pessoa vai te falar a necessidade dela. Novamente, não adianta você reinventar. Não adianta você, enfim, querer mostrar um monte de coisa se esse monte de coisa não é a sua necessidade. Não é a necessidade da outra pessoa. Porque aí é lógico que você não vai gerar impulso incontrolável nenhum nessa pessoa. Por último, gente, escreve essa frase na testa de vocês. Calma que a live não tá acabando, tá? Pode ficar por aí, fica em paz. Ó, escreve essa frase na testa de vocês. Eu falei isso no começo da live e vou falar no final. Uma coisa que você precisa carregar pro resto da sua vida é a frase do Simon Sinek, novamente. Escreve. Eu sei que antes você não escreveu, então agora você vai escrever. Clientes são pessoas. Funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios e muito menos de relacionamento. Enquanto você negligenciar entender de pessoas, a sua vida não vai andar. Você não vai ter liberdade financeira, você não vai ser rico, você não vai ter o quanto você falou que você queria ter aqui pra mim nos comentários, você não vai morar no lugar que você quer, você não vai ter os seus relacionamentos dos sonhos. Tá bom? Nesse momento, eu quero que temos 170 pessoas na live. Quem for de São Paulo e não me mandou mensagem ainda, me manda um direct depois dessa live falando: Kate, eu sou de São Paulo. Novamente, quem é de São Paulo e não me mandou um direct ainda falando que é de São Paulo ou regiões de interior, perto, não importa, me manda um direct falando que é de São Paulo. Porque eu vou chamar vocês depois.
E sim, gente, a galera tá falando do evento, a gente trouxe o evento aqui pro assunto, então vamos lá. Pra quem durante esses últimos dias viu e teve acesso sobre a imersão presencial, viu como é que tava, viu o que ia acontecer não, viu o que vai acontecer, tem uma galera com dúvidas, eu sei que tem, tá bom? Mas fiquem tranquilos, porque além de explicar tudo perfeitamente pra vocês amanhã e quinta-feira, vocês ontem bateram um desafio. A Dai tá aqui me perguntando. E a surpresa de ontem, a gente bateu a meta da publicação, por aí vai. Ontem vocês bateram o desafio. Então eu não vou revelar só uma, mas várias surpresas a mais, certo? Então não vai ser uma surpresa só, vão ser várias. Pra quem estiver aqui amanhã e quinta-feira. Kati, como assim? É isso, vai ter que estar aqui amanhã e quinta-feira, certo? E amanhã eu vou explicar melhor tudo que vocês querem e precisam saber sobre o evento. Show? Amanhã, pra quem tá em dúvida se aparece ou não fique em dúvida, porque eu já falei pra vocês. Vocês estão vendo, né, gente? Que cada dia a gente vai melhorando. Então é lógico que o tema de amanhã vai ser melhor do que o tema de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre como que você vai ser e se tornar tudo que você deseja e que as outras pessoas desejam. Então, se você quer evoluir num ponto de nenhuma pessoa na tua vida, ou nenhuma empresa, ou ninguém nunca mais te ignorar ou te achar invisível, esteja aqui amanhã. Que é exatamente sobre isso que eu vou ensinar, tá bom? Então, como eu disse pra vocês, eu pensei em liberar várias surpresas, mas igual ontem, eu sempre vou ter um desafio pra vocês, gente. Sempre. Igual ontem, o que eu vou pedir de vocês hoje? Eu quero ver se vocês merecem. Então, ontem eu pedi comentário à beça. Hoje, como a gente tem 150 pessoas, você vai na minha última publicação. Eu quero 150 comentários na última publicação do meu perfil. Kate, qual é? Não lembro. Pra ser sincera pra vocês. Vocês sabem que eu sou coração aberto, eu não lembro qual que é a última. Mas eu quero 150 comentários, porque aí se tiver eu revelo tudo logo de uma vez. Amanhã que horas? Gente, todos os dias às 20h20, tá? O que a gente tá fazendo aqui é o desafio dos segredos da atração. Então vai ser de segunda a sexta, todos os dias 20h20. E o tema de amanhã, novamente, vai ser como se tornar o que você deseja e o que as outras pessoas desejam. Fechou? E pra eu ver se vocês realmente merecem, quero 100 comentários, 100, só 100. 100 comentários na última publicação do meu Instagram. E pra gente finalizar, já tira um print, posta no seu story escrito com a frase segundo dia da minha nova vida, ou alguma coisa que você aprendeu hoje, não importa, tá? Alguma coisa que você sentiu no seu coração, que eu vou repostar as melhores. Novamente, se você for de São Paulo, me manda um direct. Fechou? Não esqueça, porque eu prometo que vale a pena, gente. Se vocês não mandarem, vocês vão estar perdendo uma baita de uma oportunidade. Então, me manda se você for da região, se você for perto, não importa, tá bom? Vocês gostaram, gente? Fala que gostaram. Hoje eu gostei bastante da live, viu? Queria agradecer a galera que ficou até o final. Foi lindo. Vocês curtiram? Vocês estão curtindo, na realidade? Quando vem pra Madureira? Gente, eu sou do Rio. Mas faz tempo que eu não... Mentira, eu tava lá esses dias. Sim, gostei. Show. Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Soltou a bomba e saiu correndo. Foi uma live braba demais. Cássio, tem um comentário específico na publicação? Olha, se vocês quiserem agradar um pouquinho mais o meu coração, comenta assim, libera as surpresas, Kátia. Comenta lá embaixo, libera as surpresas, Kátia. Na última publicação, fechou? Curti, eu gosto das suas lives, primeira vez que te acompanho, que bela surpresa, obrigada, linda, pelas boas dicas. Então tá bom, gente, ó, um beijo, até amanhã, estejam aqui amanhã, tragam o coração e a cabeça, porque amanhã vai ser o terceiro dia da nova jornada de vocês, fechou?